Você sabia que o que você come influencia diretamente na sua vida, no seu humor? Se você é ansioso e dependendo do que você come, você piora a sua saúde e a sua ansiedade? Com toda certeza. A sua alimentação vai ditar muito do seu da sua saúde mental, certo? De como você toma suas decisões, de como você leva a sua vida. Às vezes as pessoas negligenciam, mas a alimentação faz toda a diferença. A gente vai falar sobre isso. Vou falar inclusive sobre artigo científico demonstrando isso. E nós vamos falar, a gente vai te mostrar hoje sobre a dieta mediterrânea, sobre alimentos fermentados e folhas e legumes. É isso. Essas escolhas simples Essas escolhas simples podem e vão fazer total diferença na sua saúde. Fica com a gente até o final do vídeo, mas antes, deixa seu like, se inscreve. Se esse conteúdo é relevante para você, compartilha com um amiguinho, com a amiguinha, para que os alimentos também façam diferença na vida dele ou dela. É isso aí. Vamos lá? Eu sou Alex, terapeuta, estudioso e praticante de uma vida mais simples, desde que eu tive uma crise de ansiedade e de depressão há 4 anos atrás. Bom, eu sou o Everton, sou acadêmico de psicologia. Resolvi fazer psicologia porque também tive crise de ansiedade, tive início de depressão e fiz 5 anos de terapia. E durante o processo de terapia eu me interessei muito por aprender mais e mais. E hoje em dia, inclusive, eu tento aprender coisas que não estão no currículo lá da faculdade. E a alimentação foi ponto fundamental para a tua melhora também, né? Com certeza, fez toda a diferença. A gente vai falar sobre isso. E aqui no canal a gente quer falar justamente disso. Nesse primeiro momento a gente está abordando mais diretamente sobre ansiedade, porque se não é a mais, é uma das doenças mais prejudiciais no nosso século, no nosso dia a dia. Está mais em evidência, né? Principalmente por causa dos maus hábitos e também da tecnologia, da modernidade, da rapidez com que tudo acontece. Então a gente está focando nisso. E a nossa ideia é te ajudar, como aquilo que a gente fala nos ajuda. Ou seja, a gente estuda, pratica e vem aqui trazer para vocês aquilo que deu certo para a gente. E vamos falar também do que não dá certo, afinal de contas. O que pode dar certo para mim, pode não dar certo para o Everton e pode não dar certo para você. Você precisa testar para que realmente você diga deu certo ou não deu certo. E, inclusive, no final, a gente vai falar dos alimentos para se evitar. E quem tem ansiedade, quem não quer adquirir essa doença terrível. Exatamente. Isso que você falou é bem importante. Às vezes, algumas coisas funcionam para mim, não vão funcionar para você, para as demais pessoas e vice-versa. Certo? Cada corpo reage de uma determinada forma, seja a alimento, seja a medicamento, seja... Cada pessoa tem a sua subjetividade e vai reagir de uma determinada forma, né? Exatamente. Vamos começar? Vamos lá. Primeiro, dieta mediterrânea. Quer começar? Vamos lá. Dieta mediterrânea é o seguinte... eu pesquiso bastante sobre a influência da alimentação na saúde mental. Porque eu percebo que, de um modo geral, o que eu tenho aprendido na faculdade de psicologia descarta totalmente a importância desse fator na nossa vida. E, por exemplo, tem estudos, se alguém quiser pesquisar, você pode pesquisar assim, dieta mediterrânea e depressão. Tem um estudo demonstrando, tem vários, né? Vai ter várias coisas falando. Mas tem um específico que eles pegaram um grupo de pessoas, fizeram um teste, pessoas com depressão severa, certo? Existe uma escala, um teste que você faz com as pessoas para mensurar qual é o nível de depressão. E para um grupo, para uma parte dessas pessoas, eles apenas mudaram a dieta. Apenas. Inseriram a dieta mediterrânea. E os resultados
demonstraram que esse grupo teve uma melhora significativa apenas em mudar a alimentação. Então, assim, existe a terapia, existem os medicamentos, existe uma série de abordagens, mas a abordagem alimentação fez um diferencial, está provado cientificamente, que fez uma diferença na recuperação de pacientes com depressão. É fato que nada é isolado, né? Não é só a terapia, não é só o exercício, não é só a alimentação, Exato. não é só a meditação, a respiração. Exato. Se você consegue colocar tudo num combo, a sua recuperação vai ser mais rápida e mais perene, ou seja, vai durar mais se você continuar mantendo esses bons hábitos. Exatamente. É multifatorial, né? Acho que tudo na nossa vida é muito multifatorial. Não existe pílula mágica para resolver problemas, especialmente problemas complexos. Né? E quais seriam os alimentos que compõem a dieta mediterrânea? Então, vamos pontuar aqui. Então, tem carnes magras, especialmente peixe. Dieta mediterrânea é basicamente adotada, lógico, né, por países banhados pelo mar Mediterrâneo. Grécia, Espanha, Itália. E daí, o que a gente pode falar? Peixes, né? Salmão, sardinha, né? Que tem gorduras boas. Exatamente. E aí mencionado, é muito atribuído ao ômega 3, né? Que é presente nesses peixes. Gorduras boas, gorduras saudáveis, azeite de oliva, as gorduras de nozes, de oleaginosas de um modo geral, certo? Os alimentos, além do ômega 3, são ricos em antioxidantes, magnésio e saladas de uma forma geral. De uma forma geral, assim, uma variedade grande de folhas e numa boa quantidade. Inclusive, a recomendação é que você inclua as oleaginosas, nozes e assim por diante. E castanhas em geral, né? Castanhas em geral e azeite de oliva, que também é fundamental, é uma excelente gordura. É bom salientar que é uma boa gordura o azeite cru. Tem médicos que falam que o azeite, se você usa ele para fritura, ele já muda suas propriedades. Perde o... Ele se transforma num outro tipo de gordura. Então, o ideal é o azeite cru, o azeite na salada, o azeite para temperar. E aí, toda essa dieta, ela tem ômega 3, antioxidantes, magnésio que são nutrientes que ajudam a regular o humor. Exato. Regulando o humor, você regula a sua ansiedade. Exato. E aí tem o seguinte, por que a alimentação é fundamental? Para a gente estar em equilíbrio, a gente tem neurotransmissores, né? Acho que as pessoas, de um modo geral, já ouviram falar, serotonina, dopamina, que está muito em evidência, endorfina. Para a gente produzir, para o nosso corpo poder produzir esses neurotransmissores, a gente precisa de determinados, por exemplo, triptofano, magnésio, o próprio ômega 3, entendeu? Então, se a pessoa tem uma alimentação que não tem esses itens, não tem como ela produzir, por exemplo, serotonina no nível adequado. E serotonina é fundamental. As pessoas que estão em depressão, se você for acompanhar, elas estão com uma baixa de serotonina. Tanto que o remédio mais comum para depressão e também para ansiedade é um remédio que é o inibidor de recaptação de serotonina, que aí vai fluoxetina e diversos outros aí, entendeu? Que é basicamente o seguinte, que é um remédio que ele vai inibir que o corpo recapte aquela serotonina que foi liberada, certo? Mantendo aquela serotonina no cérebro, entre os neurônios ali, certo? É um remédio, é uma droga, um remédio tarja preta, controlado, é uma droga para fazer isso. Mas por que a pessoa está com pouca serotonina? Né? Então, uma das causas é a deficiência alimentar, certo? Se a gente não se alimentar adequadamente, a gente não vai produzir esses neurotransmissores e a gente vai ter uma série de problemas, certo? Físicos e mentais. Aqui a gente está pontuando ansiedade e falando também de depressão. Exatamente. Agora nós vamos falar de um assunto que eu vejo pouquíssima ou quase ninguém falar.
que são os alimentos fermentados. E fica aí que a gente vai falar das folhas e legumes e vamos falar dos alimentos que você precisa evitar também para não ter crise de ansiedade, para melhorar a sua ansiedade. É isso. Alimentos fermentados, se alguém tiver curiosidade de ver, tem na Netflix uma série, O Segredo dos Alimentos, que vai falar sobre um monte de coisas e dentre elas a importância de alimentos fermentados. O que são os alimentos fermentados? São alimentos que você vai fazer uma cultura, por exemplo, o kefir, os 3 alimentos básicos, né, que são, no momento eu estou consumindo só um, mas pretendo consumir os outros 2. Kefir, chucrute e kombucha, ou kombucha. Aí entra o iogurte natural, entra nessa também, Iogurte natural. E o iogurte natural, o que acontece? O que é o iogurte natural? Você coloca normalmente uma cepa de bactérias para aquelas bactérias se alimentarem da lactose do leite e daí produzir o iogurte, certo? É que seria o fermento? É, o fermento. Porque tem apenas, não sei se você sabe, apenas uma marca de iogurte tem apenas 2 ingredientes, que é o leite e o fermento. E o fermento. Mas outras marcas, você vê lá, fazem questão até é o mais caro, claro, mas porém é mais saudável. Faz questão de colocar na embalagem que só tem dois ingredientes. Essa é uma dica também, fora das nossas dicas. Se você for pegar qualquer alimento, quanto menos ingredientes tiver, melhor esse alimento é, mais saudável ele é. Com certeza. Então, assim, é tipo iogurte. No caso do kefir, um bom kefir, ele vai ter várias cepas, dezenas de cepas de bactérias. Aí as pessoas pensam assim, pô, mas bactéria, como assim eu vou consumir? São bactérias boas e o ser humano precisa de bactérias boas. O nosso intestino é povoado por bactérias boas e bactérias ruins, certo? E a gente precisa ter um equilíbrio. Aí, bactérias, fungos, leveduras e assim por diante, certo? Inclusive, agora, esse final de semana eu estava vendo que o kefir é muito bom para pessoas que têm síndrome fúngica. Então, por exemplo, mulheres que têm candidíase de repetição. A cândida é um fungo que está presente no nosso organismo, homens e mulheres, mas que quando você tem um desequilíbrio intestinal, ela se sobrepõe aos demais micro-organismos e daí ela acaba atacando pele e órgãos genitais e assim por diante. Então, por exemplo, para a candidíase, o kefir é importantíssimo, porque ele tem prioritariamente, ele vai ter lactobacilos, ou seja, bactérias que se alimentam de lácteos, de leite, certo? Aí não deixa prejudicar a flora intestinal. Exatamente, certo? Então, assim, tem estudo, inclusive também tem um estudo científico que eu li ele... Me manda esses estudos que a gente vai deixar na descrição, tá, do vídeo, todos esses estudos, aí quem tiver curiosidade. Ótimo, vou mandar. Fica até bom para o pessoal perceber que a gente não tá falando aqui só por falar, só né? da nossa cabeça, com certeza. Vozes da cabeça. A fonte não são vozes na nossa cabeça. Então, assim, tem um estudo demonstrando importância do kefir também, por exemplo, para Alzheimer. É incrível. As pessoas consomem kefir. Se você perguntar, de repente você não conhece, mas se você perguntar para sua avó, para as pessoas mais antigas, elas vão dizer que conhecem, que já tomaram e assim por diante. E tem um estudo demonstrando com idosos que tinham um certo nível de Alzheimer, que houve uma melhora, a melhora global, isso eu achei incrível. A melhora global desses idosos foram 3 meses consumindo kefir. A melhora global deles foi 28%, 29%, quase 30%, certo? O que é muita coisa. O que é muito, se você considerar que só adicionaram, né, o estudo foi só adicionar na dieta deles o kefir. Vão comer a mesma coisa que o grupo de controle, estudo científico normalmente é assim, né? Você pega um grupo para fazer o estudo e... Outro sem. E outro sem. Ou dá um placebo e assim por diante. Sim. E esse grupo, ele teve essa melhora global de 30%, mas em teste, sim. Vamos lá. Como que eles avaliam? Fazem testes neurológicos, certo?
testes de habilidade, então, rapidez de raciocínio, a capacidade de raciocinar com capacidade visomotora, certo? Encaixar determinadas peças em determinados lugares, identificar determinadas figuras e assim por diante. É uma série de testes para mensurar, certo? A capacidade neurológica daquela pessoa. Com esses idosos, após 3 meses, fizeram essa bateria de novo de testes. Houve essa melhora. Mas se você for ler o estudo na íntegra, você vê que teve melhoras, por exemplo, velocidade processual, em que a melhora foi absurda, foi muito grande. Teve testes em que a melhora foi 100%. Entendeu? O idoso foi lá, ele fez um determinado teste, um determinado exercício, ele teve dificuldade, 3 meses depois, quando ele foi fazer um exercício que não é o mesmo, um exercício semelhante, quando ele foi fazer o exercício, o resultado, a nota dele, a pontuação dele foi o dobro, certo? Fantástico. Com uma pequena e simples mudança de hábito, de atitude, de inserir uma coisa tão simples, né, que Exatamente. é o QFI. Exatamente. A gente, de um modo geral, precisa povoar o nosso corpo, o nosso intestino com boas bactérias. E aí a gente vai falar também, não só as boas bactérias, mas os alimentos para essas boas bactérias, certo? Vamos adiante? Kombucha e chucrute. O chucrute é um repolho fermentado e a kombucha é um chá Fermentado. Aí tem... O chá pode ser chá verde, chá de boldo, pode ser diversas coisas. Mas para ilustrar bem, o que você sentiu de diferença antes e depois do QFI? Então, De fato, prático, né? para mim, tem um estudo científico também que demonstra o seguinte. E isso eu só vi depois que eu notei em mim, certo? Eu sempre tive uma dificuldade de ganhar massa muscular. Eu sempre fui bem magrelo. Com o passar dos anos, agora que eu fui ficando mais velho, eu fui conseguindo ganhar mais massa muscular. E eu comecei a consumir o kefir no final do ano passado para fazer um teste. E eu percebi que eu comecei a ganhar mais massa muscular. Aí é difícil você atribuir. É só por causa só isso, né? É só por causa do kefir? Nesse período... Mas você mudou alguma coisa além do kefir? Nas práticas de treino, de séries, de exercício, eu fazia tal e tal exercício para peito, aí eu mudei um pouquinho, entendeu? São coisas mas que a alimentação não. Alimentação, não. Sim. De modo geral, não. Para dizer que é tão relevante a ponto de não conseguir isolar o kefir, né? Exatamente. Assim, é difícil apontar, dizer que foi exatamente o kefir. Sim. Mas porque eu não houve um programa de teste ali. Isso, exatamente. Mas assim, a mudança na minha rotina que eu fiz, a única coisa foi a introdução. Eu continuei malhando os mesmos grupos, usando o mesmo peso, malhando a mesma quantidade de vezes por semana, dormindo as mesmas horas por noite e assim por diante. Então, assim, a alimentação, o café, almoço e janta não mudou. E com o kefir, eu consegui ganhar mais ou menos 3 quilos de massa muscular, massa magra. Certo? Caraca, velho. Então, assim, importantíssimo. E aí, eu tô focando muito no kefir porque é o que eu tô tomando, mas eu pretendo agora, essa semana que vem, fazer o chucrute em casa. Que é mais fácil do que o... Não sei se a kombucha também é tão difícil assim. A kombucha eu vou precisar de uma coleta de bactérias de uma kombucha para poder fazer a minha. Entendi. O chucrute já não precisa. Ele fermenta naturalmente. Sozinho. Entendeu? Só que demora mais. E aí, a hora que ele estiver nessa prática e sentindo a diferença, a gente traz para vocês de novo aqui qual é a experiência, a diferença, o que sentiu e tal. De repente, dá até para, como estudo, não muda nada, zero. Muda zero e você só adiciona, né, o chucrute, aí vai... Não, realmente, só o chucrute me fez ganhar isso ou perder isso. Dá para fazer. E aí um outro ponto, eu tô falando que eu ganhei massa magra no documentário que eu mencionei da Netflix, que é o Segredos da Alimentação, demonstra que as pessoas que alteraram, conseguiram melhorar sua microbiota ingerindo probióticos, elas também, as pessoas que são obesas, elas emagrecem. Entendeu?
é um dos itens para a pessoa emagrecer. Isso aí a gente pode até falar mais depois, assim. Em outro vídeo, né? Eu li, tem no documentário, tem num livro que eu li recentemente, que é o 10% Humano, certo? E vamos para o próximo item. Vamos para o próximo item: folhas e legumes, nutrientes que acalmam a mente. É isso. Eles são nutrientes que vão ter vitaminas, vão ter minerais, vão né, funcionar como suplementos. Mas eu gostaria muito de focar algo que eu aprendi recentemente, que a gente, né, sempre ouviu que tem que comer, tem que comer salada, tem que comer uma variedade, seu prato tem que estar colorido e tal. Mas a importância fundamental de você comer salada é você alimentar boas bactérias. E a gente volta a falar, né? De um modo geral, a gente está falando assim, é a relação de intestino-cérebro, que isso já está bem sedimentado, esse conhecimento, já existe, as pessoas repetem que o intestino é o segundo cérebro. E tem... Eu já vi gente dizendo que é o primeiro. Também, já tem isso aí também. Porque ele depende da linha de raciocínio, de estudo, sim, né? Sim. Dependendo do estudo, as pessoas meio que identificam que o intestino ele comanda o cérebro para várias coisas, certo? Então, quando é fundamental a gente ter essa alimentação de folhas e de uma variedade grande de folhas, que é para a gente povoar, para a gente alimentar o nosso corpo, o nosso intestino dessas boas bactérias. Essas boas bactérias vão produzir uma série de substâncias que naturalmente a gente não produz. Sabe o que é interessante? Você estava falando aí, eu estava pensando aqui, que esse assunto veio à tona agora. Agora vamos dizer aí, sei lá. A gente está ouvindo agora isso. Um pouquinho, 2, 3 anos, sei lá. Isso. Mas por que não se falou desde antigamente? Sim. Porque as pessoas só comiam comida de verdade. Sim, né? verdade. Então, as pessoas comiam comida de verdade, com folhas e legumes e fermentados e tudo mais. O próprio, voltando um pouquinho, o próprio chucrute, há quanto tempo não tem lá na Rússia? Exatamente. Na Rússia, né? Alemanha. Alemanha. Então, mas a partir do momento que veio essa revolução de fast food e de comida ruim, processada, é que veio com certeza, mais massivamente esse estudo sobre a microbiota, né? Sim. Você pega imagens, tem documentário também mostrando, você pega imagens das praias do Brasil, por exemplo, nos anos 1940, 1950, 60, você vai ver um perfil corporal das pessoas. Sim. E quando você vai ver hoje em dia, você vê a quantidade de pessoas obesas. Entendeu? Mas a longevidade aumentou muito. Sim, a longevidade aumentou muito, mas a qualidade de vida das pessoas mais velhas, a quantidade de doenças que as pessoas estão desenvolvendo... O que adianta viver muito e viver mal, né? Exato. Não adianta, cheio de doença, no hospital todo dia, sem conseguir levantar, sem conseguir caminhar, sem conseguir, enfim. Exato. Então, a ideia é, como você falou também, trocar produtos, o que são chamados de produtos alimentícios, você troca isso por comida de verdade, por alimento de verdade. Eu acho que se a gente colocar tudo isso aqui no liquidificador, vai sair isso, come comida de verdade. No final das contas, é isso. Coma comida de verdade. É isso. Né? Porque a comida processada, aquela comida que não foi plantada, não foi colhida, ela vai te fazer mal, invariavelmente. Exatamente. Vários aditivos, química... É claro que uma vez ou outra, mas bem uma vez ou outra, sim, não tem problema. É bom mencionar isso aí também. Você não precisa ser radical. Exato. Não precisa ser xiita nisso. O equilíbrio é fundamental também. Exato. Né? Eu comer um lanche... Eventualmente. Uma vez por mês, sei lá. Não vai fazer diferença, né? Exatamente. E vamos falar daquilo que todo mundo esperava? Os alimentos que você, ansioso, precisa evitar. E se você não é ansioso, está vendo esse vídeo, não quer ficar com ansiedade, não quer adquirir essa doença horrível, também tem que evitar. Exatamente. Vamos lá. Primeiro, nós vamos falar porque é importante. Sim. Mas a gente é apaixonado nesse item, né? Não tem como. Assim, dá para diminuir. A pessoa tem que entender que ela tem que diminuir. Exato. É o que a gente falou agora sobre equilíbrio. Então, cafeína é basicamente assim, alimentos estimulantes, né? Então, se você é uma pessoa ansiosa e você ingere muita cafeína, você está jogando gasolina numa fogueira. Certo? Então tem que entender. De um modo geral, as pessoas já sabem disso, mas é bom frisar bastante. Nunca é demais falar.
Ah, mas eu vou cortar o café. Eu e o Alex, por exemplo, a gente não consegue cortar café. Não. A gente é apaixonado por café. Mas a gente consegue reduzir, certo? Consegue tomar de uma forma assim, degustar uma quantidade menor, entendendo momentos, por exemplo, em que a gente esteja mais ansioso por conta de trabalho, por conta de, Dou uma pausa, né? entendeu? Diminui bastante, dá uma pausa, fica uns dias sem tomar, enfim. Passou das 16 horas, das 15 horas, para quem é ansioso, nem pensar. Esquece. Nem pensar. Esquece. E aí, cafeína, mas também, como a gente falou, coisas que vão te estimular, né? Então, açúcar, muito açúcar refinado, para quem é ansioso, é péssimo, certo? Eu vou te falar, cara, tem muito tempo que eu não consumo açúcar e não me faz falta nenhuma. Aham. O açúcar, tô falando o pozinho branco, tá? Não tô falando doce, enfim. O pozinho branco, pra botar no café, pra botar no suco. Cara, tem tanto tempo. Em casa eu nem tenho. Não, a gente nem compra mais aqui, cara. Bacana. Refrigerante. Cara, acho que já deve ter mais de ano que eu não tomo refrigerante, não sinto falta nenhuma. Bacana. Eu também não sinto falta. E, eventualmente eu ainda tomo. É botar na cabeça que, pô, isso aqui me faz mal. Inclusive, a gente precisa fazer um vídeo sobre isso. Porra, me faz mal, pra que eu vou usar? Pra que eu vou fazer? Não tem nem. Eu sei, e hoje ninguém pode dizer, eu não sabia. Exato. Ninguém pode dizer, A informação tá aí, né? porra, Disponível. eu não sabia que ia fazer mal. Mentira. Então, assim, ó, batendo nesse ponto: cafeína, açúcar refinado, alimentos processados, bebidas energéticas de um modo geral, certo? Tudo isso que é estimulante cerebral, estimulante mental, isso vai prejudicar uma pessoa que é ansiosa. Então, se você está num momento ansioso, se você está tendo crise, se você se identifica como uma pessoa muito ansiosa, procure reduzir. Substituir, exatamente. Essa, inclusive, é uma palavra muito importante. É você substituir por coisas mais saudáveis, certo? Você não precisa ficar sem uma bebida quente ali que você gosta de tomar. Né? Toma um chá de camomila. Exato. Chá de camomila desde que eu era pequenininho. Né? Você tá muito agitado. Toma aqui um chazinho de camomila. Exato. A pessoa vai adaptando, inclusive. Mas eu sou muito fã de café, eu tomo 1 litro de café por dia, ok, toma menos. Sim. Durante os outros momentos do dia, vai tomando chá, vai substituindo, vai... Mas eu acho, sério mesmo, cara, não sei se eu sou de muita opinião assim, apesar de não achar, mas, porra, se um negócio, vou repetir, se o negócio me faz mal, tá, não vou parar de vez, mas eu vou diminuindo aos poucos. Por que resistir sabendo se te faz mal? Exato. Pô, não faz sentido. A proposta do nosso canal é evoluir, né? Então, tanto o Alex quanto eu, a gente tem muito sedimentado esse entendimento de que, pô, a partir do momento que a gente identifica coisas que estão fazendo mal, seja em prática, seja em alimentação, seja lá o que for, a gente procura cortar, porque a ideia é evoluir como ser humano, é ser pessoas melhores, é ser hoje melhor do que ontem. Exatamente. Eu tenho gastrite. Então o café sempre foi um veneno, mas eu nunca quis tirar. Uhum. Aí, não sei o que me deu na cabeça, eu comecei a pesquisar. Não, eu vi um coisa no Instagram, o cara falando que se você compra café no mercado, você está prejudicando sua saúde. Sim. E aí eu fui pesquisar os conteúdos dele, e ele falava sobre o café especial. Eu nunca tinha ouvido falar de café especial. Aí eu entendi o motivo do café tradicional ser prejudicial. Tradicional e extra forte ser prejudicial. De repente a gente faz até um vídeo, porque a gente gosta de falar disso. A gente faz até um vídeo dizendo por que faz mal. E fazia mal, e o café especial não. E aí eu passei a tomar café especial e nunca mais o café foi motivo da minha gastrite. Além de ter todo um prazer ali envolvido, né? Depois que você entende. Enfim. Não. E depois você acabou arrastando... uma galera, né? Pessoas, inclusive eu. Uma galera, é verdade. Inclusive eu. É verdade. Acabou se viciando num café especial e a gente não quer outro. Mas esse é assunto para outro vídeo. Exatamente. Finalizamos, então? Finalizamos. É isso aí. E aí, então, se você aprendeu, vai colocar em prática essa questão da alimentação, já entendeu que a alimentação pode fazer diferença para o bem ou para o mal na sua ansiedade. A gente quer deixar aqui... Vou acertar. A gente quer deixar aqui um vídeo que a gente fala sobre
dicas de como evitar a crise e se você está na crise, como você estancar essa crise rápido, fácil e com resultado incrível e fantástico. Exatamente. Conta aí nos comentários qual vai ser a primeira mudança alimentar que você vai fazer diante de tudo isso que a gente falou. E tamo junto. Tamo junto, pessoal. A gente, mais uma vez, espera ter contribuído, espera ter ajudado, certo? A gente tá falando aqui de conhecimentos que a gente absorveu e quer repassar porque a gente vê que faz diferença, ok? Que, de fato, provocam uma melhora pessoal. É isso.